Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Esta é a aula 2 do nosso módulo aqui Família e nós vamos tirar aqui aplicações espirituais e também nós vamos tirar aqui lições dessa história sobre a mulher sunamita. Você que já viu, já assistiu a primeira aula, você entendeu sobre a primeira lição, que é sobre ser visto como homem ou mulher de Deus de longe, mas também de perto. Agora nós vamos falar sobre a continuação aqui dessa história e também trazer algumas lições e aplicação espiritual sobre essa história voltado para a família. Então agora Eliseu se retira, sempre que passava pela cidade de Sunem, ele vai se retirar esse quarto, vai se alimentar de pão e vai sempre estar ali acomodado em descanso, não acomodado no sentido de acomodado de não querer mais fazer a obra, tá? Mas no sentido de descanso, lugar de descanso, lugar do seu conforto. É algo que Deus providenciou para Eliseu na cidade de Sunem. Veja agora que Eliseu vai se sentir acolhido e ele quer retribuir isso para a mulher sunamita. Detalhe, e agora ele envia Geazi para conversar com ela, para perguntar o que é que faltava na vida desta mulher sunamita. E ela vai dizer que não faltava nada. Ela diz que habitava no meio do seu povo, que ela tinha já tudo que precisava, e é interessante que ela não faz nenhum tipo de pedido, ela não deseja receber nada em troca, revelando aqui que esta mulher, ela não teve um coração voltado para abençoar Eliseu com interesse para receber algo em troca. Muitas pessoas hoje estão servindo a Deus e fazendo coisas para a igreja, para o pastor, seja contribuição, seja qualquer tipo de coisa que faz para a igreja, pensando em alguma coisa que vai receber em troca, como se fosse algum tipo de barganha. E você vai ver que essa mulher não tem um coração interesseiro. Ela está fazendo de fato por amar a obra de Deus e porque de fato observava que Eliseu era um santo homem de Deus. E Geazi volta para Eliseu e ele revela para Eliseu que ela diz não faltar nada, mas Geazi percebeu, olha que coisa, quem percebeu que ela não tinha filhos foi o próprio Geazi. Isso aqui revela algo muito profundo. Por quê? Porque quem é o profeta aqui é Eliseu, mas quem observa a necessidade da mulher sunamita é Geazi. Agora veja o que é que eu tenho para aplicar aqui sobre esse momento aqui da aula. O que é que eu tenho para dizer? Nem sempre a igreja sobrevive de profetas. A igreja não pode ter só profeta, porque profeta é aquele que entrega o recado de Deus para as pessoas. Mas quem vê a necessidade das pessoas não é o profeta, é o pastor. Geazi aqui, mesmo sendo um símbolo de corrupção, de ambição, como você conhece a história, você conhece muito bem a história de Geazi, mas se você estudar um pouquinho mais profundo sobre isso, pesquise sobre Geazi. Geazi aqui está representando um líder dentro daquela casa. Ele está representando um pastor, certo? Que, claro, posteriormente ele vai se corromper na história de Naamã, quando ele fica interessado nos presentes que Naamã traz e Eliseu não quis aceitar, e que, por sinal, aqui muita gente aplica esse texto de maneira errada, dizendo que Eliseu não quis aceitar, porque profeta não pode receber nada em troca por aquilo que faz. Isso não é verdade, porque quando Geazi vai atrás de Naamã, Geazi diz que Eliseu o poupou, ou seja, Eliseu não tinha costume de fazer isso. Ou seja, o próprio Naamã, ele foi poupado de dar aquilo que tinha levado para Eliseu. Era como se Geazi estivesse dizendo, Eliseu não tem costume de poupar pessoas, ele não tem costume de rejeitar os presentes que trazem para ele, mas a este ele poupou e ele vai atrás contando uma mentira dizendo que talvez o profeta tinha mudado de ideia. Você conhece a história. Aqui, rápido, só para você entender, por que Eliseu não aceitou todos aqueles presentes que Naamã levou para Eliseu? É simples. Eliseu tinha princípio. Eliseu ele conhecia os princípios de Deus e a obra de Deus é algo que funciona automático. Que quem evangelizou Naamã,
Quem conduziu Naamã ao milagre não foi Eliseu, mas foi a menina que estava em sua casa. Você conhece a história, tá? No segundo livro dos Reis, o capítulo 5. Depois você leia sobre Naamã. Aquela menina estrangeira que foi levada para a casa de Naamã, foi ela que ajudou Naamã a se achegar a Eliseu e receber o seu milagre. Se não fosse a menina, Naamã não ia conseguir ter a purificação da sua lepra. Então Eliseu tinha princípio. Por que Eliseu não aceitou aqueles presentes? Porque ele sabia que aqueles presentes pertenciam à menina e não para ele. Quem merecia aquilo, quem merecia aqueles presentes era a menina. Então ele tinha princípio, por isso que ele aceitou. Estude sobre essa história para você ver e vai descobrir muito mais e com certeza coisas muito mais profundas do que eu estou falando aqui. Então veja bem, Geazi aqui está representando o pastor que vê a necessidade da sunamita. A sunamita é comparada a uma das igrejas lá do Apocalipse que tinha tudo, mas que na verdade estava pobre. Esta mulher sunamita está representando uma igreja que tem tudo, que tem prosperidade, que tem templos belos, que tem ouro, que tem prata, mas não tem mais o levante e anda. Não tem mais a presença de Deus. Quando a gente fala de filhos, falamos de herança. E quando falamos de herança, na matéria soteriologia, você está aprendendo que a herança do reino é uma coisa e salvação é outra. Tem muitas igrejas que estão pregando salvação, mas que de fato não estão pregando o que faz os crentes merecerem a herança do reino de Deus. Então veja bem, essa mulher representando uma igreja que tem tudo, tem riqueza, mas falta ali uma herança. Falta ali um herdeiro, que é um filho. E quando a gente fala da igreja, a gente está falando de filhos espirituais. E você está entendendo sobre o que é que estamos dizendo. Igrejas que são enormes, que são ricas, que têm tudo, mas na verdade estão sem nada. Não estão gerando filhos mais. Então essa mulher, ela não tem filho, ela tem tudo, ela tem riqueza, ela tem tudo que as pessoas gostariam de ter na cidade de Sunem, mas ela não tem um filho. E quem percebeu essa necessidade? Geazi, e não foi o profeta. Talvez você é um pastor de igreja e você deveria entender isso. A igreja não sobrevive só com profetas. A igreja precisa de pastores. O pastor é aquele que reconhece a necessidade das pessoas ou a necessidade das ovelhas. O profeta tem a missão de entregar a mensagem de Deus. Claro, não pode faltar o profeta. Não estou dizendo que tem que fechar as portas para os profetas, não é isso. Mas a igreja não sobrevive somente com profetas. Tem que ter profetas, mas tem que ter um pastor. Um pastor que discipule, um pastor que ensine e um pastor que saiba identificar a necessidade da igreja. E Geazi identificou a necessidade daquela mulher. Ela não tinha filhos e o maior sonho dela era ter um filho. E por que ela não revelou isso? Como você já viu, assunto anterior, é porque ela não fez aquilo por interesse. Mas como Geazi viu, ela vai dizer a Eliseu, dizendo, olha, eu vi que ela não tem filhos. E você conhece a história, está aqui no texto, tá? A Bíblia diz que Eliseu chama a mulher à porta. Veja que profundo. Porta fala de lugar de decisão. Porta fala de lugar de sentença. Você vai ver isso em Rute, capítulo 4, versículo 1. E você também vai ver a história lá da mulher, a viúva de Naim, que em outro módulo eu quero falar sobre esse assunto, que é muito profundo também, tá? A Bíblia diz que a mulher estava passando pela porta e foi na porta que Jesus teve um encontro com ela. E foi na porta que o milagre aconteceu. Ou seja, a porta é lugar de decisão e é lugar de Deus operar. E esta mulher, ela contribuiu com o profeta de Deus. E agora ela está na porta. E nós podemos dizer que esta porta é uma porta de promessas. Porque pessoas que contribuem, pessoas que ajudam a obra de Deus, e não falo só de dinheiro, mas eu falo de serviço prestado com amor à obra de Deus, você pode ter certeza que essas pessoas serão colocadas a portas de promessas da parte de Deus. E foi o que aconteceu com esta mulher. Ela foi colocada à porta e Eliseu agora vai fazer uma promessa dizendo, dentro do tempo determinado da vida, abraçarás o seu filho. E ela diz, homem de Deus, não brinca com a sua serva. É como se ela estivesse dizendo, é o meu maior sonho, mas nós já estamos avançados em idade, eu e meu marido,
temos idade avançada e o meu ventre não gera filhos. Ou seja, ela era uma mulher estéril. Ela não tinha filhos porque não podia ter filhos. Mas agora Deus está prometendo através do profeta que o que era impossível agora ia ser possível. Ou seja, o ventre que nunca gerou nada agora vai gerar. Só algo que foi ministrado ao meu coração, que eu não posso deixar de falar aqui para vocês, nossos alunos aí da Escola Online de Inteligência Bíblica. Se você quer ter uma prova, uma característica, que a promessa está vindo de Deus, é só você olhar as situações. Elas serão contrárias. Ela está diante de uma promessa que é de Deus, mas a situação ao redor é contrária, porque a idade é avançada e também o seu ventre não gerava filhos. Da mesma forma que Deus prometeu para Abraão que o seu herdeiro não seria de suas concubinas, mas sim de sua esposa Sara. Mas você sabe que Sara não podia ter filhos, o ventre dela não gerava filhos, ou seja, tudo o que Deus promete, as situações ao redor sempre serão contrárias. Então, você quer ter uma característica, quer ter uma prova que a promessa está vindo de Deus, é só você olhar tudo ao seu redor e tudo estará contrário. E a aplicação principal dessa aula é esta. Deus vai colocar você em uma porta de promessas, tá bom? E vai acontecer um milagre, aquilo que é impossível vai acontecer. E fique pronto aí para a próxima aula, porque nós vamos continuar até chegarmos no assunto sobre a família. Deus abençoe e até a próxima aula.